está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, ela nos diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Louvado seja Deus. Essa é a palavra, né? Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado, né? Então Esther ordenou que todos ali jejuassem, né? 3 dias, né? E Esther sabia que naquela época, naquele tempo, as mulheres elas não podiam se reunir quando elas queriam com o rei. Quando eles estavam ali em reunião com os homens ali, as mulheres tinham que ter um horário, uma hora certa, né, marcada para falar com o rei. Mesmo sabendo disso, pela fé que ela tinha tão grande, ela resolveu falar com o rei. E ela determinou que todos fizessem um jejum de 3 dias. E para melhorar, para que a gente venha entender melhor, eu vou ler aqui o resumo desta pregação, que diz assim: jejum e oração. O povo judeu estava disperso. O rei Assuero comandava mais de 100 províncias e era casado com a rainha Vaste. Em meio a uma festa que durou meses, Vaste foi deposta por desobediência ao rei, e Esther foi escolhida como a nova rainha. Esther era judia. Tempos depois, Amã, um importante conselheiro do rei, passou a exigir que todos os guardas do palácio real se curvassem diante dele. Todos obedeciam, menos Mordecai. Mordecai também era judeu. Sabendo disso, Amã sugeriu ao rei que todos os judeus fossem exterminados e seus bens confiscados. Para o povo judeu, só restava uma esperança: a rainha Esther. Esther, apesar de ser rainha, não podia encontrar-se com o rei a qualquer momento. Ela precisava ser chamada por Assuero. Entretanto, diante da situação, teve de arriscar a própria vida. Se o rei não quisesse recebê-la, ela seria morta. Esther sabia que precisava da ajuda de Deus para obter qualquer êxito. Ela foi recebida e sua atuação para a libertação dos judeus alcançou sucesso, porque todo o povo pôs-se em jejum e oração. Louvado seja Deus. E nessa passagem, né, que fala do jejum e oração e da obediência, né, de todos que jejuaram ali junto com Esther, e da coragem, da fé que Esther teve, indo falar com o rei, mesmo sabendo que ela poderia morrer. Será que nós temos essa fé, né, hoje, que Esther teve, né? Porque a fé, né, move montanhas. E ela, mesmo sabendo que ela poderia morrer, ela foi falar com o rei para salvar o seu povo judeu. Deus é maravilhoso. E Deus honrou a fé, né, de Esther, né? E aquele povo que obedeceu, né? E a obediência também move o coração de Deus. A nossa fé, né? A gente pagar o preço, a gente renunciar, né? A gente obedecer, né? Precisa ser a gente renunciar, a gente pagar preço. Mas Deus, ele é tremendo, Deus, ele é fiel, e ele cumpriu o desejo do coração de Esther. Deus é maravilhoso. E aqui ainda diz mais: Esther sabia que precisava da ajuda de Deus para obter qualquer êxito. Ela foi recebida e sua atuação para a libertação dos judeus alcançou sucesso. Esther sabia, né, que sozinha ela não conseguia, mas com a ajuda de Deus, né, ela conseguiria. Então, muitas vezes a gente tem algo, né, uma causa muito grande,
E aos nossos olhos a gente acha impossível, a gente sabe, a gente pensa assim, eu sozinha, eu não vou conseguir, né? E quando a gente entrega a nossa causa na mão de Deus, pode ser a maior causa do mundo. Desculpa, pessoal. Deus, ele nos ouve e ele nos responde, né? Às vezes a nossa fé, às vezes a nossa causa é grande, às vezes a gente fica desanimado, a gente se sente pequenininho, né? Em meio a tantos grandões, gigantes, né? E a gente se sente ali pequenininho. Mas eu quero dizer para você nesta noite que assim como Esther, ela usou a fé e ela precisou da ajuda de Deus, que ela disse, se você se humilhar e renunciar ao seu eu, se a gente renunciar ao nosso eu e a gente reconhecer que sozinho nós não podemos nada, mas se nós colocamos os nossos projetos, a nossa causa na mão do Senhor, com certeza você vai ser um vencedor. Assim como Esther e aquele povo judeu alcançou a sua vitória. Deus, ele é fiel para cumprir nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que nós não podemos nada sem Deus. Muitas vezes alcançamos bens, coisas, mas sem a mão de Deus, muitas vezes é passageiro. Mas quando você pede a Deus, quando é Deus que te dá, o sabor é totalmente diferente. Creia tão somente no poder do Senhor. Deus é contigo e tudo que você for fazer, conversa com Deus, convida a Deus para fazer parte, convida a Deus para te ajudar. Tenha certeza disso. Já passei por várias situações, tenho vários exemplos na minha vida. Muitas vezes eu quis agir com a força do meu braço e não consegui. Mas quando eu chamei Deus, quando eu pedi ao Senhor para me ajudar, a vitória foi certa. Muitos momentos da minha vida. E Ele me deu a vitória, Ele decretou a vitória. Muitas vezes o homem disse não, mas Deus imediatamente, Ele disse sim. Tenha certeza disso. Deus, ele fecha a boca do leão, acalma a tempestade. Deus move céus e terra para ajudar aqueles que crêem nele, aquele que pede ajuda dele. Se você pedir, né, ele vai te ouvir. Bata e a porta se abrirá, né? Clame por ele e ele vai te responder. Não pense que você está só neste mundo tão cruel, cheio de dificuldades, de situações difíceis. Talvez hoje a sua causa não é a causa que Esther passou. Talvez seja uma causa maior, talvez seja uma causa menor, mas independente do tamanho da sua dor, da situação que você está passando, saiba que você tem um Deus todo-poderoso que está para te ajudar a hora que você pedir, a hora que você clamar. Só depende de você ser obediente, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, chamar por Ele, que Ele vai te ouvir, e Ele vai estar ali, ó, só esperando você falar, você chamar, e Ele vai te ouvir. Use a sua fé nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ainda diz mais aqui, e eu vou ler e repetir. Esther sabia que precisava da ajuda de Deus para obter qualquer êxito. Ela foi recebida e sua situação para a libertação dos judeus alcançou sucesso, porque todo o povo pôs-se em jejum e oração. O jejum e oração. Jejue, ore, clame a Deus em jejum e oração, né? Que você vai alcançar a tua vitória, assim como Esther alcançou. Diante de todos os problemas, mesmo os mais difíceis, a solução é jejuar e orar. Se fizermos isso com sinceridade, com seriedade e consagração, assim como fizeram Esther e o povo, triunfaremos, louvado seja Deus. Com os olhos voltados para Cristo, caminharemos para a vitória. Se você fizer assim como Esther fez, né? Pedindo a Deus ajuda, né? Jesus é a solução, Ele vai trazer a solução e você vai caminhar em rumo à tua vitória. Receba nesta noite esta palavra para a nossa meditação, que esta palavra entre no teu coração. Não desista, jejue, ore, convide Jesus para te ajudar. Se nesta noite você está sem força para jejuar, para orar, Jesus, Ele é a sua força. Ele está do teu lado. Só apenas clame a Ele, peça ajuda a Ele, peça forças a Ele, porque Jesus, Ele é a sua força, é o seu combustível para caminhar em direção à sua vitória. Toma posse desta palavra, compartilha este vídeo para que chegue a outras pessoas, porque eu sei
que essa palavra chegará ao coração de alguém. Ana Cláudia Cavalcante, que Jesus abençoe a todos vocês. Um abraço. Fica com Deus.